Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo, aqui é o Flávio Gabrielowski e na nossa aula de hoje quero falar um pouquinho sobre a parte de treinar defesas contra armas de impacto. Essa é uma das áreas, né, estudadas no combate, quando o seu inimigo possui aí uma arma de impacto e ele vai tentar te atacar, certo? Ele vai tentar fazer alguma coisa contra você. E é muito importante a gente ter essas contramedidas. E se você buscar, né, na internet, o mundo afora, aí você vai ver porrilhões, né, de técnicas diferentes. Algumas são funcionais, outras são absurdas, outras parecem ser funcionais, enfim, né, você vai achar técnica de tudo que é jeito aí. Mas uma coisa tão relevante quanto a própria técnica em si é como você vai estar realizando esse treinamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando o aluno ele vai treinar, ele acaba condicionando uma resposta específica àquilo que ele está treinando. O que ele quer dizer? Ele vai criar um cenário na cabeça dele, certo? Ele vai estudar, vai lapidar, vai melhorar aquele cenário, só que se alguma coisa acontece de diferente, dá errado. Pode ser que até dentro daquele contexto funcione, perfeito. Só que se alguma coisa sai dali, dá errado. Onde é que as defesas contra armas de impacto entra aí? Uma dica que eu te dou muito importante é que quando você for treinar, você treine com armas de impacto, preferencialmente, óbvio, que sejam equipamentos de treino, tá? Que você use aí capacete, seja um bastão espumado, alguma coisa assim que não vai te colocar em risco de forma desnecessária, mas principalmente que esses objetos possuam tamanhos diferentes. O tamanho, quando a gente fala de armas de impacto, para faca isso também muda, tá? Mas assim, a estratégia é um pouquinho diferente, não faz a diferença, né, assim, tão monstruosa, mas quando se fala de bastão, isso muda muito. Então, por exemplo, digamos que você treine, né, com um bastão de, sei lá, 70 centímetros. Certo? Você treinou a vida inteira com bastão de 70 centímetros, você consegue fazer as defesas perfeitamente, você consegue fazer tudo certinho. Só que 20 centímetros a mais ou a menos, ou 10 centímetros que seja, faz muita diferença. Então se você está acostumado a treinar com um bastão de 70 e o seu inimigo, porventura, tem ali uma arma de impacto que seja menor, que seja, por exemplo, de 50, vai fazer diferença. A arma vai ter mais velocidade, o time de entrada, o que você vai fazer é diferente também, certo? O alcance é diferente, porque você vai estar acostumado a um controle de distância específico, certo? Ou, né, o contrário, você está acostumado com de 50 e o bastão é de 70, ou você está acostumado com de 70, mas o bastão é de 90, também o controle de distância muda, a percepção que você tem é diferente. E aí quando você acha que você vai entrar no momento certo, e que em teoria seria pro bastão de 70, ou seja lá com qual você treinou, pelo bastão do seu inimigo ser maior ou menor, isso faz diferença sim. Pode parecer besta, pode parecer um detalhe insignificante que você corrige ali na hora, mas não é. Um exemplo bem claro disso é que, por exemplo, uma situação de decaf, eu faço isso com os alunos, que é, por exemplo, a gente tem ali algumas posições específicas que a gente trabalha, e para alguns cenários, a única coisa que eu faço é mudar ou a forma de segurar a arma, ou mudar a arma. Por exemplo, um exemplo clássico que eu faço é, eu pego lá, sei lá, o cara ele começa a treinar com uma pistola, né? Eu aponto a arma para ele vai, faz o decaf, faz isso reiteradamente, e aí chega um momento onde eu troco a pistola, por exemplo, um revólver. Eu aponto o revólver pro cara. Aí ele congela, ele trava, ele tipo, não sabe o que fazer, né? E só trocou a arma. Um outro exemplo tão banal quanto é a direção. Por exemplo, podia estar apontado aqui, né, a arma está apontada para frente, e aí chega um momento onde eu só faço isso, viro, pronto. O cara ele trava, ele congela, porque mudou. Se esse detalhe, só de girar a arma ou trocar a arma já gera, né, esse congelamento, imagina quando você realmente modifica a arma, nesse caso o bastão, que seria os tamanhos. Você parece ser a mesma coisa, mas quando você vai aplicar é diferente. Então eu aconselho fortemente que quando você for treinar esse tipo de técnica, que você treine com tamanhos diferentes. Você vai sentir que os times de entradas, de saídas, de controles de distâncias são diferentes. E aí quando você tem essa
essa variedade de informação, quando você enxerga isso, você consegue se adaptar muito mais fácil. Pode ser que saia melhor ou pior, né, do que você treinou, mas pelo menos você vai se adaptar com mais facilidade. Perfeito? Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay.